O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola às multidões. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Não lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, Senhor. A comunidade mantém-se atenta
aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. Meus queridos irmãos e irmãs, bem como você também, meus irmãos internautas, eis que o Senhor bom, clemente e fiel está no meio de nós. Na sua presença, queremos acolher a proposta do reino por ele anunciada. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos apresenta hoje 3 parábolas. A primeira é a do trigo e do joio, a segunda da semente de mostarda e a terceira do fermento na farinha. Na parábola do joio e do trigo, Jesus pretende nos ensinar sobre o reino de Deus. O reino de Deus que não é de destruição, de separação, não é de exclusão, mas é um reino de amor, de misericórdia e de tolerância. Porque Deus é paciente e misericordioso, lento para a ira, mas é rico em misericórdia, e que dá sempre ao homem e à mulher todas as oportunidades para refazer a sua vida e para integrar-se plenamente na comunidade do reino. Jesus tem um plano de salvação gratuitamente a todos os homens e mulheres, sejam eles bons ou maus. E depois, no tempo oportuno, isto é, no julgamento final, ele vai separar o trigo do joio, isto é, os maus dos bons. Não é muito fácil separar o bom e o mal, porque as duas realidades, meus queridos irmãos, convivem nos mesmos campos, como acabamos de ouvir no Evangelho, isto é, em todos os corações, inclusive no meu e no seu. Deus é realmente paciente, que dá aos seres humanos todas as oportunidades, pois Ele não quer a morte do pecador. O que Deus quer é que o pecador se converta, como nos diz no livro da sabedoria que acabamos de ouvir no capítulo 12: não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas. O nosso Deus, meus amados, é um Deus presente, um Deus atuante e que cuida de nós com muito amor. No mundo e no coração de cada um de nós, infelizmente, há o mal, a injustiça, as trevas, o pecado. Esse mal não vem de Deus, como muitas pessoas pensam. O mal não vem de Deus, ele vem do inimigo, que é mais esperto do que nós, que tantas vezes o inimigo faz o mal nos parecer que é bom. O diabo é assim, ele semeia o mal e faz com que ele pareça com o bem, como o trigo e o joio. O diabo é o pai da mentira, pai da confusão. Por isso, amados, não nos confundamos em pensarmos ser bem o que é mal. Isto é inversão de valores. O que nós precisamos fazer é desmascarar o inimigo. E Jesus nos ensina que é preciso ter paciência, sobretudo quando vemos o mal no mundo e nos outros. Acabamos fazendo julgamentos precipitados, e não é isso que Jesus quer. Jesus nos ensina a ter paciência. A comparação que Jesus faz sobre o reino da semente
é algo que precisa ser compreendido. Porque a semente, primeiramente, deve ser plantada, ser cuidada, cultivada, para poder germinar. E depois de um certo tempo, que vamos colher os frutos. Mas hoje, as pessoas plantam uma semente e esperam que amanhã ela já brote e dê frutos. É impossível. As pessoas não sabem esperar, têm pressa, e este mal pode afetar a sua relação entre as pessoas que você ama. Pode observar na sua vida. Pode gerar dentro de você uma ansiedade por falta de ouvir e aceitar a palavra de Deus, que Ele hoje está nos dizendo da importância da paciência. Você precisa exercitar a paciência, que Ele já te deu há muito tempo, mas que você não está exercitando. É exercício, é esforço, é mudança de vida. Muitos são impacientes, e são tão impacientes e ousados que até julga Deus, julga o modo de Deus agir, pois é a paciência de Deus, meus queridos, que nos salva. Se Deus não fosse paciente conosco, nós já estaremos no inferno há muito tempo. A paciência de Deus nos salva, enquanto a impaciência nos leva a perder tudo. Quantas famílias são destruídas por causa da impaciência de alguma pessoa? Jesus pede que confiemos em seus desígnios, mas infelizmente queremos das pessoas mudanças de comportamento imediatos e sofremos porque não acontece. As coisas não é assim, pois o ser humano não é um robô. O ser humano não é uma máquina que nós programamos para atender às nossas necessidades. O ser humano, ele é movido de sentimentos, de emoções, de temperamento, altos e baixos. O que Jesus pede neste evangelho é a paciência de saber esperar, pois o cristão jamais pode ser radical ou imediatista, pois seria uma ingenuidade desejar fazer acontecer o reino de Deus ao toque da trombeta. Nos mais diversos ambientes da sociedade, isto é utopia. Não é isso que Jesus nos ensina. Ele acabou de nos dizer que existe o trigo, mas existe o joio. Agora, lamentavelmente, existem muitos cristãos, espero que não seja você, frustrados com o resultado da sua missão. São aqueles que não aceitam que haja o joio em meio ao trigo. Fecham-se e esquece que o reino de Deus, quando testemunhado de maneira autêntica, tem poder sim para transformar qualquer joio em trigo, mas é preciso do seu testemunho de vida. Se a família não vai bem, se a sociedade não vai bem, não é culpa de Deus. É devido à impaciência de muitas pessoas e que não dão o devido testemunho.
Deus espera que seus filhos e filhas estejam no meio do mundo, convivendo com seus iguais, com um bom trigo, e no mesmo campo que está o joio, evangelizando. É isso que Deus espera de nós. Todos nós somos um pouco de trigo e ao mesmo tempo joio. Todos. Ninguém pode pretender ser completamente bom e ver no outro somente o que é mal. Somos seres humanos limitados, com virtudes e paixões desordenadas. Não nos cabe julgar ninguém, pois os nossos julgamentos são sem misericórdia. Você pode observar, meu querido irmão, que você nem sempre é bom com você mesmo. Agora, que audácia você querer julgar o outro, se você não é bom contigo. Quantos irmãos nossos, nesse tempo da pandemia, não acreditam e têm a dificuldade de se cuidar, porque também não está nem aí com o outro, e acham que são pessoas boas, mas têm virtudes nesse coração. Mas nós precisamos tomar conta, e olhar para dentro de nós. Nós somos maus, nós não somos misericordiosos conosco, porque o julgamento de Deus é diferente. O julgamento de Deus é cheio de misericórdia, é cheio de amor. Ele nos ama, Ele nos aceita, Ele espera que nós mudemos de vida. E nós vamos observar também que nas nossas comunidades existem pessoas que se dizem ser do bem e julgam ser as donas da verdade, e com isto afasta tantos outros fiéis da comunidade cristã. Meus queridos irmãos, nós vamos observar nas Sagradas Escrituras que Jesus, ele convidou 12 homens, e que no meio desses 12 homens que aceitaram, que deixaram tudo, que seguiram Jesus por 3 anos, e que Deus foi semeando essa semente que é a sua palavra, como ouvimos no Evangelho de domingo passado, nós vamos encontrar um que era trigo e virou joio, que é Judas Iscariotes. É um mistério, mas para você ver que é possível um trigo se transformar totalmente em joio, como é possível também um joio ser trigo. Por isso da evangelização, nós vamos ter São Paulo também nas Sagradas Escrituras. Ele mesmo diz com as suas próprias palavras que ele era um grande perseguidor de cristãos. E São Paulo se converte totalmente, se apaixona totalmente por Jesus, deixa de ser joio para ser trigo. Por isso não nos cabe julgar ninguém. O julgamento final, como ouvimos no Evangelho, e ele vai separar os bons dos maus, só compete ao Deus da vida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o campo é o mundo e a história, onde coexiste o trigo,
que são sinais de esperança, de vida e de amor, e que torne esse mundo mais belo, mais feliz. É isso que nós precisamos ser a cada dia, porque caso contrário, meus queridos irmãos, o joio, ele torna esse mundo mais triste, feio, infeliz, porque os sinais do joio são sinais de morte. Ele que é responsável pelos sofrimentos, pela opressão, pela corrupção, pela escravidão que existe neste mundo. Por isso nós somos convidados a eliminá-lo do nosso coração. É também o coração de cada homem, de cada mulher, capaz de fazer as opções. Você é capaz de fazer as opções da sua vida. Você é capaz de discernir o certo do errado. Você é capaz de querer a vida ou a morte eterna. Porque, meus queridos irmãos, em todos nós há algo que precisa ser queimado, que é joio. Por isso nós iniciamos todas as vezes que celebramos esse momento divino, que é a Eucaristia, clamando o perdão de Deus, reconhecendo que somos pecadores, que Ele queime dentro de nós o joio que existe. Ele pode fazer isto, desde que eu permita. Mas também dentro de nós existe sempre algo que precisa ser cultivado, que é o trigo. Isso você deve cultivar dentro de você, esse trigo. Seu coração é chamado a ser essa terra boa, que produz essa semente boa. A palavra de Deus convida-nos a não perder a confiança e a esperança. Devemos ser a semente de mostarda. Apesar de serem poucos e pequenos, de sermos poucos e pequenos, os nossos exemplos de fazer o bem pode transformar a sociedade, pode transformar a sua família. Devemos ser o fermento na sociedade que sofre de tantas violências. O joio e o trigo existem em toda parte. Sejamos conscientes do joio e do trigo em nossos corações, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa sociedade. Por isso busquemos ser pacientes e misericordiosos com as pessoas que se acham politicamente corretas. Quando nos deparamos com situação de violência, situação de morte, de guerra, eu convido você, abra o seu coração para a ação do Espírito Santo. Clame o Espírito Santo, porque é Ele, meu querido irmão, minha querida irmã, que deve guiar as nossas decisões e as nossas orações. Professamos a nossa fé.